Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre a sua alimentação. Como anda a sua alimentação? Você come muitos alimentos ultraprocessados? Sabe aquela salsicha do sábado à noite ali? Está exagerando na salsicha? Sabe que aí os alimentos ultraprocessados, eles têm sido responsáveis por aproximadamente 57 mil mortes por ano de pessoas de forma prematura, por conta aí de grande quantidade de sal, açúcar e conservantes que esses alimentos necessitam para que, durante o seu processamento, para que esse alimento se torne aí viável por um tempo até a sua validade expirar. Um dado aqui do IBGE fala que a população no Brasil que consome em grande quantidade os alimentos ultraprocessados passou de 12,6 em 2002 para 18,4 em 2018. Então, um salto enorme do grande consumo desses alimentos, que também são responsáveis aí por doenças, como, entre elas, o câncer. E é sobre isso que nós vamos falar aqui com um grande nome da cirurgia do aparelho digestivo, que é o Dr. Bruno Zilberstein. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. É um prazer estar junto aqui na Mandcast para a gente discutir esses assuntos que interessam muito a toda a população, não é? Sem dúvida. E os alimentos... Aliás, tem uma frase célebre. Tudo que é bom engorda e faz mal. Então, de fato, alimentos superprocessados, como o professor Marcelo acabou de falar, a população aumentou o seu consumo. Por quê? Porque são os mais baratos. Eles diminuem o custo em função da preparação com vamos chamar assim, de alimentos não consumíveis normalmente. Uhum. A salsicha é o grande vilão por ser feita de restos de proteínas que não são utilizados para o consumo doméstico, e são acrescentados os conservantes, e o pior deles é a nitrosamina, que é cancerígena. Tá. Mas em que momento que, assim, eu comi uma salsicha essa semana, eu devo me preocupar? Em que momento, qual é a quantidade que eu tenho que me preocupar para qualquer tipo de ultraprocessado, assim, para não comer em exagero? Perfeito, a pergunta é super válida, quer dizer, não vamos deixar de comer o nosso cachorro quente, mas se isso daqui for a base da nossa alimentação, aí sim, professor Marcelo, aí vai contribuir para o deterioramento do nosso organismo, vai ser prejudicial, se isso for a base da alimentação. Tá. Tipo, vamos chamar assim, essas bolachas com creme no meio, esses sonhos de padaria. Se isso for o alimento nosso do dia a dia, isso vai ser prejudicial. Se isso for ocasional, fortuito, evidentemente não vai ser tão danoso assim, nem vai prejudicar. Tá. Mas eu vou fazer um alerta. Isso fez com que aumentasse muito o câncer do intestino grosso. Isso. O câncer de intestino grosso é o câncer mais frequente do aparelho digestivo e ocorre em indivíduos acima de 50 anos em geral. É o câncer esporádico. E esses alimentos todos provocam, de fato, esse tipo de câncer, além do câncer gástrico. Isso se eu tenho um consumo, como o senhor disse, habitual, frequente desse tipo de alimento. Exatamente. E agora, evidentemente que existe o antídoto. O antídoto é fruta fresca com casca. Não estou me referindo ao abacaxi nem à banana. Mas fruta fresca com casca. Por quê? Porque isso daqui gruda esse tipo de alimento e faz o bolo fecal e permite uma evacuação adequada e evita a constipação intestinal, e com isso daqui nós eliminamos esses agressores. Entendi. Quando o senhor diz a constipação, porque se eu não tenho uma regularidade de ir ao banheiro para fazer fezes, aquele bolo fica ali e esses materiais aí que são cancerígenos ficam mais tempo ali
Exatamente, isso ficam mais tempo e ficam agredindo a mucosa e são absorvidos, e isso daqui pode provocar, evidentemente, o surgimento de um tumor, não é? Entendi. Esse é o papel. Outra coisa são os defumados. Os defumados que vieram dos países nórdicos pela necessidade de conservação dos alimentos, isso são tremendamente cancerígenos também. Então, os salames, as linguiças, enfim, as carnes defumadas, tudo isso daqui contém uma alta quantidade de nitrosamina. E isso daqui, sendo a base do alimento, leva ao câncer. Tanto é que nos países nórdicos, até que eles não aprendessem isso daqui, a vida máxima era 45 anos. É mesmo? Além de obstruir as nossas borrachinhas, as artérias coronarianas, né? Pela gordura trans. Então, se essa alimentação desses ultraprocessados tem tanta importância no desenvolvimento do câncer gástrico e do intestino, tem algum sinal e sintoma que o paciente, a pessoa precisa ficar alerta aí para que possa ser algum indício? Olha, professor, infelizmente, o câncer precoce não é sintomático, não é sintomático. Então, por isso que são feitas as campanhas, por exemplo, para o câncer da mama, para ensinar as mulheres como apalpar os seios, no sentido de detectar precocemente um tumor. O tumor não aparece precocemente, não dá sintomas quando ele é precoce. Mas o que nós devemos utilizar como sinal de alerta? Sintomas habituais repetitivos que não desaparecem com uma medicação sintomática. Acho que falei difícil. Tipo, azia e queimação, aí a gente toma aqueles remedinhos todos que tem tudo que é farmácia e passa um pouquinho, daqui a pouco volta de novo. Aí toma o remédio e melhora. Daqui a pouco toma de novo. Tem que fazer exame, tem que fazer endoscopia, tem que fazer colonoscopia, principalmente numa mudança de hábito intestinal. Então, eu tenho o intestino muito solto, de repente fiquei preso. Ou tenho o intestino muito preso, de repente eu tenho diarreia. Ou, após os 50, 55 anos, fazer exame preventivo, colonoscopia, para evitar o aparecimento de um tumor. Porque quando dá sintoma, ele já é grande. Tá. Essa colonoscopia após os 50, 55 anos seria anual? Tem alguma regularidade recomendável? A pergunta é muito válida. Se não encontrar nenhum indício precursor de câncer, basta fazê-la a cada 5 anos. Tá. Caso encontre algum processo precursor, que são as verrugas, os chamados pólipos, aí ela tem que ser feita anualmente até que esses pólipos não apareçam mais. Tá. E aí, no caso de um paciente, uma pessoa descobrir que ele tem algum desses cânceres, seja de intestino ou de estômago, existem as cirurgias que podem aí dar conta, e quimioterapia, radioterapia, né? Hoje em dia, graças a Deus, a medicina avançou bastante, tanto em termos de diagnóstico como em termos de tratamento. Dependendo da fase do tumor, hoje nós estamos falando em cura em mais da metade dos pacientes. Mais da metade dos pacientes curam. E chega, dependendo do momento de identificação do tumor, podemos chegar a 90%, 95% de cura. E esse tratamento que o professor Marcelo mencionou, que é o tratamento multimodal. Então, é a quimioterapia, é a radioterapia e a cirurgia, todos eles trabalhando em conjunto para resolver esse problema que vem eventualmente de uma alimentação inadequada. Isso. Então, a melhor forma para a gente evitar tudo isso é o balanceamento das coisas, inclusive do consumo exagerado dos ultraprocessados, né? Exatamente. E tomar cuidado na compra na gôndola do supermercado, porque as crianças amam.
Sim. Então, às vezes, querem abusar do alimento e a gente tem que balancear isso. Tá certo, é isso aí. Pessoal, fica aí então uma super dica aqui do professor Bruno Zilberstein, um grande cirurgião aqui do Brasil, do mundo, um dos maiores cirurgiões do aparelho gastrointestinal. É professor aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandique, coordenador do mestrado em medicina aqui da São Leopoldo Mandique, com muito orgulho, né, professor? Muito obrigado, professor. Deixando aqui essas dicas, né, sobre o controle. Não vamos nem de lá nem de cá. Não precisa parar de comer uma salchichinha por semana, mas também não precisa comer todo dia, né, professor? Que aí pode ter alguns problemas, como o que o professor mencionou aqui. Então fica essa dica. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade de São Leopoldo Mandique ou do Spotify. Um abraço!